Salve a todas, salve a todos. 3 de junho de 2025, dando prosseguimento à prosa que estava trazendo a partir do livro O que as mulheres realmente querem. E trouxe o livro como pano de fundo, porque hoje atendi mais uma partilhante, tenho atendido algumas, e eu tenho então observado um fenômeno. É engraçado assim, né? As observações vêm de muitos lugares e no consultório a gente tem a possibilidade de colocar lupas, examinar de mais perto. E a lente que está me auxiliando para analisar de mais perto é uma reflexão que a Alicia traz. Pense vocês que vão encontrar essa temática claramente aqui no livro, não vai ser isso. A temática claramente no livro é só as andanças do povo cigano ao longo dos séculos e dos milênios. Mas ela coloca essa andança tendo como marcação em um princípio um binômio que ela chamou de amor-liberdade, indissociáveis uma coisa da outra. Nós fracionamos. Algumas pessoas fazem opção pelo amor, outras pessoas fazem opção pela liberdade. Quase nunca encontramos esse casamento do amor-liberdade enquanto um binômio. E a vivência, a experimentação disso é realmente uau. É um processo de amálgama que demanda uma integração, um empoderamento, uma contemplação, um enraizamento, uma integração difícil de ver. E, em certa medida, eu não sei se vi. De modo que a gente caminha mais pelas vias do amor, que se tornou, especificamente para muitas das mulheres, uma via de submissão, e ainda aqui não tem uma conotação negativa para essa submissão, ou uma via da liberdade, que se tornou uma via masculina, uma via de empoderamento masculino, uma via na qual aos homens isto é destinado. A nós homens é destinado escrever a própria história. E escrever a própria história, essa relação com a liberdade é imprescindível. E nessa relação de escrever a própria história livre, os compromissos e os vínculos, esse amor é só um substrato. Eu não preciso estar vinculado, preso a nada. Muito pelo contrário. Minha liberdade é imensa, é ampla e ela é aceita as manifestações dessa minha liberdade. Sou casada com Joana, mas não tem nenhum problema transar com Beatriz e não tem nenhum problema ter um outro vínculo, outro filho com Margarida. Isso não nos prende, isso não nos ameaça, isso não nos é um problema. Estamos exercendo esta liberdade e algumas culturas e muitas dessas mulheres vão observar e falar, tudo certo, é isso mesmo, é da natureza masculina, é assim que os homens são. Eles saem por aí fazendo isso. O outro vínculo, o vínculo amoroso, ou esse binômio do amor, ele consegue se adequar, se moldar a esses ímpetos mais libertários, a esses ímpetos mais individualistas, desse binômio liberdade. Tô indo, mas não tem como te levar. Então vai sozinho. Tô indo, vou ficar um tempo fora, vou arrumar alguém, mas você sabe que nós estamos juntos, daqui a pouco eu volto ou não volto nunca mais. Continuo amando, te esperando, você sempre foi e será esse homem da minha vida. Tá,
É mais ou menos esse lugar, essa marcação, que ao longo do tempo vem sofrendo modificações. Algumas mulheres vêm pegando esse protagonismo da liberdade. Quero isso para mim. Não quero ficar aqui refém ou na dependência desse outro que vive, que vivencia e que me traz. Ele sai, caça e me traz os despojos do mundo, ele me coroa, ele, enfim, me transforma nessa rainha, ele me transforma nessa princesa, ele realmente coloca o mundo aos meus pés, mas isso não me satisfaz. Eu quero também ter o prazer de vivenciar algumas coisas, eu quero ter o prazer de vivenciar algumas conquistas. Ah, mas o amor não conquista? São movimentos que eu estou aqui deflagrando como sendo momentaneamente diferentes. Pensando, esse movimento dessa liberdade enquanto algo objetivo no qual eu me lanço ao mundo, caçador mesmo. E esse movimento mais passivo, no qual eu recebo, eu estou, eu aguardo, eu espero. Esse que saiu, esse que foi, e está trazendo as coisas daqui a pouco para esse nosso mundo, para essa nossa construção. É uma relação, está tudo certo, não estou entrando nesse mérito ainda. O que tem me chamado a atenção, e esse o que tem me chamado a atenção é, há muito tempo, um primeiro ponto é que as mulheres que fazem a escolha por a liberdade ou pela liberdade são as bruxas, são as putas, são as marginalizadas, são as apontadas, são aquelas que não serão as escolhidas. Nos ofende nesse nosso atual momento masculino as que nos apontam, as que nos escolhem, as que nos desejam declaradamente, as que objetificam o nosso corpo, as que nos avaliam, as que viram e dizem, não, ele é ruim, ele não faz bem, ele tem um pau pequeno, ele não é isso, ele é aquilo. Nos maltrata. Eu vou chorar. Porque vocês não sabem como que é difícil. Vocês não sabem. Agora sério, de novo, pega na masculinidade. Uma masculinidade que foi construída justamente na negativa de que essas mulheres tinham condições de terem tais aparatos de escolha. Que isso? Por que vocês estão utilizando desse parâmetro que sempre foi nosso para nos avaliar? Cabe, não é justo. Vocês falarem isso da gente, vocês acham que isso é correto? Darem notas para nós? Vocês acham que isso é correto? Colocarem prateleiras e nos inserirem? Vocês acham isso justo? Vocês acham? Pois é, nós fizemos isso durante milênios, sem nos preocupar muito com. E a classificação é muito clara. Quem deseja, a mulher que deseja essa bandeira da liberdade é puta. A mulher que deseja essa liberdade não pode ser casada com outro homem. Um outro homem não pode aceitar esse pioneirismo dessa mulher. E o pai, cadê o pai dessa menina que não deu nela um corretivo? E cadê o marido dela que não colocou ela sobre os grilhões, sobre o cabrisco, para mostrar para ela o lugar dela? Isso caiu. As mulheres buscam um pioneirismo. O pioneirismo eu estou associando à liberdade, que antes estava confinada e destinada às bruxas e às putas.
Só se isso aí é o que vocês acham que são, nós somos mesmo, mas nós não vamos abrir mão. Um caminho, uma jornada. E o bacana desse caminho, dessa jornada, é quando a gente consegue encontrar a completude ou as integrações. Porque quando chega ali por volta dos 30, ou antes de chegar nos 30, quando o relógio biológico dessas moças que fizeram a opção pela liberdade, lindas, chegaram no topo da carreira acadêmica, são doutoras, no empresariado, são CEOs, estão nas governanças, estão nas lideranças, são gerentes, são empoderadas nesse sentido mais material do termo, e sexual também, muitas vezes. Mas vai chegando no biológico ali, quase virando os 30, vem todos esses condicionamentos, todos eles, não falta nenhum, é o desespero, elas ficam desesperadas, enlouquecidas. Eu não sou mãe. Eu tenho que ser mãe. Eu preciso ter um filho. É necessário que eu tenha um filho. Cadê o meu filho? Eu vou arrumar um pai, nem que seja pai de proveta. Vai cá, só me dá o esperma e eu vou ter essa filha ou esse filho sozinho, eu vou criá-lo sozinho. Mas parte todo esse desespero, porque essa jornada ainda é recente. O homem de 30, ele ainda está preocupado com isso não. Nem um pouco preocupado se ele já tem filho, se ele deixou de fazer, se ele vai ter daqui a pouco. Não é uma preocupação do universo masculino. A liberdade é a essência dessa construção na qual a gente já nasce com isso. Podemos, nada nos restringe. Não tem culpa, nenhuma culpa no que tange a isso nessa caminhada, nenhuma. Se aos 30 eu vou ser pai, eu posso ser aos 15 e não assumir, eu posso ser aos 12 e não assumir, eu posso ser aos 40 engravidando as meninas de 17 e não assumir. Não tenho responsabilidade absolutamente nenhuma com nada dessas marcações. E se eu passar no mundo e não tiver filhos, tá tudo certo. Tá tudo ok. Não é uma cobrança tão biológica, tão social, tão estrutural quanto recai no ombro, nos seios, no ventre de muitas moças ou de todas elas, especialmente na proximidade desses 30 anos. É desesperador. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, no caso delas. E aí, tem filho. Algumas, então, trazem essa marcação de terem um filho. Esse filho que elas têm é condicionado à parceria na qual ela está estabelecendo. Mas no momento que elas têm um filho, nós vamos olhando, falamos assim, é uma menina, né? Podia tanto ser um menino. Ou o inverso. Poxa vida, é um menino. Poxa, podia tanto ser uma menina. E de repente cai a bomba atômica internamente. Eu gerei um filho. Nem foi tanto por mim, que eu não queria esse trem. Foi mais por ele. Eu dei essa criança. E agora eu tô aqui, presa nisso. Eu tô chamando de nisso porque é um incômodo, tá? Eu tô trazendo para a perspectiva desse incômodo, desse terror, dessa ameaça, desse cerceamento e bloqueio total da liberdade, total. Ali o filho, que é o experimento tido como o máximo dessa feminilidade, o máximo desse universo do feminino. Essas moças que desconstruíram muitos dos padrões, quando tem essa criança, estão diante desse impasse. Agora,
a liberdade foi embora. Agora, aquela liberdade que um dia eu almejei, eu pensei, eu sonhei, eu desejei, eu quis, está destruída. Minha vida acabou quando esse menino nasceu, quando essa criança, essa filha nasceu. Juro para vocês que no consultório, tais reflexões, tais falas são muito comuns. E é bonito ver que temos outras mulheres escrevendo e fazendo filme, desmistificando e tirando o romantismo de algumas características da gravidez não, da maternidade. Olha, tem dia que não dá. Por mais que se ame, não é por falta de amor. Porque é para esse lugar que vai a discussão. Não é que elas não amam os filhos. Muitas, se você pergunta, e aí teria de novo? Elas viram e falam assim 1000 vezes. Voltaria a ter. Algumas outras viram e falam assim, não, de jeito nenhum, não, 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 não. Eu seguiria no caminho que eu tracei, eu teria mais tarde, eu teria depois, eu talvez não tivesse. Mas isso não significa que elas não amem cada um dos filhos. Elas amam. Mas elas estão nessa jornada da liberdade, que é a jornada que nós homens trilhamos desde sempre. Não tem, a princípio, nada que nos retire dessa jornada. Mas você não ama seu pai? Amo, mas eu vou embora. Mas você não ama sua esposa? Amo, mas eu vou embora. Mas você não ama seus filhos? Amo, mas eu vou embora. Eu parto, ou eu fico. Mas essa minha liberdade, ela não é um ponto de negociação. A liberdade não é ela não entra como uma equação de dúvida a hora alguma. A opção é entre amor e liberdade no masculino, liberdade sempre. Dou esse exemplo e volto. A moça está estabelecida na cidade, tem emprego, tem casa, ganha bem, está estruturada. O marido estava desempregado, recebeu uma proposta para ir para Marte. Ele faz as malas, diz que vai na frente e que daqui a pouco espera ela lá. E ela vai. São raríssimas as que não vão. Pensa o inverso. A moça recebeu o convite para mudar de bairro. Ó, estamos aqui no bairro H, recebeu um convite para mudar para o bairro X. Modelei, está tudo pronto, vou receber mais, tudo certo, vamos ganhar mais, a casa H é melhor, vem. Eu não posso. Não posso sair, não posso deixar, não posso ir. O casamento acaba, mas a gente não mexe. Não vamos. Não saímos. E dentro disso, 1.455.000.000 de questões que a gente pode traduzir muitas vezes por essa estrutura patriarcal na qual estamos inseridos, na qual nos relacionamos, na qual tentamos desconstruir, na qual tentamos reconstruir, na qual estamos aqui meio que assodados, imobilizados, impermeabilizados ou extremamente suscetíveis. E essa tensão precisamos ter. Tem os inversos. Os inversos são: nossa, nós temos homens que amam. E esses caras estão amando. E as moças querem liberdade. Eu aceito a traição dela, velho. O que eu posso fazer? Eu amo ela. Eu vou aceitar a traição dela. Mas socialmente, a gente arrebenta esses caras. Socialmente, a gente trata esses caras, nossa senhora. Que isso? Como você está pondo a nossa masculinidade
em questão dessa forma. Nós não aceitamos essa negociação na qual as mulheres assumam a liberdade, os homens tragam o amor, nós achamos estranhíssimo. Esse lugar na qual as mulheres viram e dizem, eu repito, quero pagar para ter sexo. Nós fizemos isso a vida inteira. Nós aqui, gente, é o padrão modelo masculino, tá? Pagamos a vida inteira para ter sexo. Se a mulher pode receber por, mas a mulher vir cá e pagar para ter sexo, o que é isso, gente? Que absurdo é esse? Que profanação é essa? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessa? Paga para ter sexo, para ter prazer? Não aceitamos. Para a gente é um absurdo. Para a gente aqui é a visão, as vozes desse social. E esse social, as moças também recriminam. As que fazem isso, as amigas que fazem coisas parecidas, transo mesmo. Como assim transa mesmo? E o amor? Outra esfera, outra marcação, outro vínculo, que estamos socialmente, individualmente, aprendendo a lidar. Não sabemos ainda. Alguns caras conseguem, outras moças lidam bem, mas, no geral, enquanto sociedade, estamos lidando mal. Não sabemos muito bem o que e como. E fico observando as novas gerações, assim, como é que eles estão lidando com isso, como é que eles estão se desvinculando desses nossos papéis e algumas vezes estão recrudescendo outros desnecessários, talvez. Estávamos ali dentro do carro, eu, meu filho, minha filha, e aí ele vira assim e fala assim, fulana, namorada dele, Fabrício, falou que vai pagar a academia para mim. Eu olhei, a minha filha, tá vendo, pai? Tá vendo? Tá vendo, pai? Tá vendo? Oh. Manda ele ver os nossos vídeos, manda ele lá conversar, vamos lá. Não sei. Aí nós ficamos olhando. Mas por quê? Por que a mulher não pode pagar para o cara fazer musculação? Bateu, ofendeu meu filho. Puta, porra, filho. Porra. Que é isso, filho? Por favor. Mas estão estabelecendo lá entre eles uma relação de parceria. Estão estabelecendo lá uma relação de parceria. Nossa, difícil. Eu lembro de Elô querendo pagar passagem para eu ir a São Paulo. Absurdo. Isso é uma ofensa. Você está me ofendendo. Você está querendo acabar com a minha masculinidade. É isso que você quer fazer. Quando você faz uma proposta como essa, você quer acabar com a minha masculinidade. É isso que você está fazendo. Você é dessas, né? Você é assim, né? Machuca. Machuca. Nós somos criados de outra maneira, em outro entendimento, em outra perspectiva. O que é isso? Dói, 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 dói. E como é que a gente acolhe para doer menos? É um outro campo desse amor que ela me ensinou a perceber e que é interessante observar, mas que numa visão muito congelada, muito robotizada, a gente não vê. Que é a opção, a escolha de se submeter por amor. Isso é altamente libertário também. Eu escolho, com a minha liberdade,
estar aqui. Eu escolho, com a plenitude da minha consciência, estar com você. E isso inúmeras mulheres estão realizando há milênios. E a gente as estapeia de todas as maneiras, cospe, bate, mata, como a gente está vendo. Porque maltrata a nossa perspectiva de macho, de homem. Como assim você pegar sua liberdade e dar um uso a ela que não é exclusivamente individualista, só para você, o seu prazer, o seu gozo, você colocar essa subserviência, essa submissão a um encontro com esse outro. É o terceiro lugar para onde eu quero ir, porque eu quero discutir justamente a consciência disso, que é altamente empoderador, especialmente para as moças, e a inconsciência disso, que é extremamente oprimida, submissa agora nesse sentido mais violento do termo, mais exploratório do ato, de retirar desta outra ou deste outro absolutamente tudo. E eu quero correlacionar essa retirada e esse empoderamento justamente à questão da sexualidade. É para onde eu pretendo ir. Vem comigo. Quem chegou até aqui, parabéns. Dá uma curtida aí que nos ajuda. Estou aprendendo isso com esse tal do YouTube. Tem que dar joinha para aumentar a distribuição dos caras. A princípio, eles fazem convites para mim assim, tira a roupa aí que você vai ver que você vai ganhar milhares de views. Eu falei assim, não serei objeto sexual. Eu não. Agora segue de novo, vou para outro clipe, outro vídeo. Beijo em vocês. Vamos proseando.